Vamos dar início a mais uma formação, né? Hoje a gente vai trabalhar essa meta tão importante para os nossos estudantes, principalmente para os nossos jovens, que é a meta 11, né? Que é triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão do ensino médio. Meu nome é Daniele, né? Essa meta, a gente vai trabalhar essa meta tão importante e tão apaixonante. Eu falo apaixonante porque eu tive minha primeira experiência com a educação profissional no ensino médio. Eu fui estudante da antiga escola técnica, hoje é IFES, né? Então, foi a minha primeira paixão, e desde aí me apaixonei, né? Me formei, sou técnica em edificações, e eu vejo quão foi importante para a minha formação eu ter passado pela educação profissional e tecnológica. Quanto abriu as portas, um leque de oportunidades. E, além da minha formação, que eu fiz o curso, o ensino médio integrado, o curso técnico, grande parte da minha formação profissional também foi com a educação profissional. Que até o ano passado eu estava como coordenadora do Serviço de Educação Profissional da rede estadual. Então, é com uma imensa satisfação que eu estou aqui hoje, recebendo a professora Elza, né? Queria expressar assim, a nossa admiração por você, pelo seu trabalho, e agradecer por você aceitar o nosso convite. A professora Elza, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, é mestra em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe, professora titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, líder do grupo de pesquisa Educação Profissional e Tecnológica do IFES, reconhecido pela CNPq. Atualmente ocupa a função de diretora de Educação Profissional e Superior do IFES. Interessa-se por estudos de gênero e poder, educação profissional e tecnológica, linguagens, análise de discurso e ensino de língua portuguesa. Professora Elza, passo a palavra para a gente ter esse momento maravilhoso, para você colocar todo o seu conhecimento que a gente já sabe e dividir um pouquinho com a gente. Então, boa tarde, Daniele, boa tarde, Mônica. Todos me ouvem bem? Então, boa tarde, os Aqui demais está colegas. tranquilo. Boa tarde, demais colegas. Eu me sinto bastante lisonjeada pelo convite e também com bastante responsabilidade, por várias razões. Uma das razões é porque não só Dani é apaixonada pela educação profissional, mas eu também sou bastante apaixonada pela educação profissional. Mas uma responsabilidade também porque a educação profissional nos últimos anos passou a ser, digamos assim, uma referência, passou a ser, a referência não, passou a ser notada, não é? A gente tinha um processo que a educação profissional, ela existe desde a colonização, tá? Final da colonização, o Império, a gente já tinha uma educação profissional, óbvio que não com essa terminologia, mas a gente já tinha, mas os estudos, as pessoas, a academia não prestava muita atenção, os políticos prestavam atenção eventualmente, mas agora, a gente diria de uma forma de gíria, a educação profissional, a EPT, é a bola da vez. Parece que finalmente enxergaram, concluíram que uma das formas de alavancar este país, uma das formas de promover justiça social é através da EPT, é através da educação profissional tecnológica. Então, nesse sentido, eu partilho com vocês, né, dessa lisonja de passar uma tarde aqui conversando sobre educação profissional. Tá bom? Eu não vejo os slides, eu não sei se os slides já estão aí, Mônica. Sim? E também gostaria que vocês vissem aí meu tempo, cronometrasse, eu não sei se são 20 minutos, se são 25, são 30. Quanto tempo, Daniele? Pronto.
Fique à vontade, 40 minutos, uma média. Pronto, vocês me Mas fique avisam à aí vontade. qualquer coisa, tá? Porque senão a empolgação Era isso que eu ia dizer, aflora, o né? problema é a gente querer parar, porque a gente quando Pois começa a é, falar da pois educação é. profissional não quer parar mais, viu? Isso. E é por isso que nesse primeiro slide, que não é uma mera apresentação, eu coloco de propósito aí, né, o governo do estado de Sergipe, a SEDUC, ao lado do nosso mestrado, que é o primeiro mestrado e é o único até agora no nosso estado, um mestrado voltado para pensar a educação profissional tecnológica. Hoje de manhã eu estava no Campo São Cristóvão. O Instituto Federal está voltando com o ano letivo essa semana. Segunda-feira começamos as nossas atividades. E hoje, precisamente pela manhã, eu estava no Campo São Cristóvão. E eu dizia aos meus colegas, né, companheiros de trabalho do Instituto, que desde 2017, com o nosso mestrado, nunca foi assim, se difundiu tanto palavras-chave que nos sustentam a nossa EPT. Então, ensino integrado, politecnia, homolateralidade, cultura científica, tecnológica, essas palavras começaram a fazer parte mesmo do nosso cotidiano, do nosso vocabulário. Então, por isso que, a propósito, eu trago mesmo o nosso mestrado para dizer o seguinte: nós temos um espaço aqui em Sergipe que é aberto a todos, independentemente de estarem vinculados oficialmente ou não, mas que é aberto, né, tem uma porta aberta para a gente estudar a EPT, tá? No próximo slide, eu coloco para vocês de onde é que eu estou partindo, tá? E eu coloco essa imagem e eu queria que vocês refletissem comigo. Nós temos uma imagem de Sebastião Salgado, que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores fotógrafos do mundo. E nessa imagem, observe que eu tenho toda uma leitura. Eu tenho uma classe social, tá? Eu tenho um estudo aí de gênero, eu tenho uma menina, tá? Eu tenho aí uma etnia, tá? Eu tenho uma menina que minimamente ela deve ser parda, minimamente eu digo que pela nossa visão, tá? Ela é parda, ela é uma de uma classe desprivilegiada, ela está cuidando de seus provavelmente irmãos, ela está fazendo os deveres de casa, ela está estudando. Por que que eu trago essa imagem? Eu trago essa imagem para dizer a todos vocês que é daí que eu parto. Enquanto tivermos no Brasil uma criança ainda com esta vida, com esta responsabilidade de tomar conta de outras crianças, com essa responsabilidade de estudar muitas vezes sozinha, porque os pais talvez não tenham condições de lhe ensinar. Enquanto tivermos uma criança no Brasil assim, é necessário que a gente repense, pense, reflita sobre a educação como um todo e sobre a educação profissional. O meu outro slide também é para situar de onde eu estou partindo. Se eu trago Sebastião Salgado, agora eu trago os Corumbas do Amando Fontes. E vou já dizer por quê. Próximo slide, Mônica, por gentileza. Nesse slide, em que eu trago os Corumbas é um livro do Amando Fontes, e eu não sei se vocês lembram desse livro, conta a história de uma saga de uma família que vem do interior e vem para a capital, vem para Aracaju. E ao chegar aqui a Aracaju, a família vai tentar se estruturar, todos trabalham na fábrica, que é na indústria têxtil. Eu ainda não estou vendo o slide, não sei se vocês estão. E aí vem a família se estruturar aqui em Aracaju, e enquanto vocês colocam a imagem, eu vou contando aqui a história, tá? E essa família, que é do Geraldo Corumba e Sá Josefa, ela vem com os 5 filhos. E todos os filhos e filhas vão ser arrastados, digamos assim, pela exploração. Então, esse é o finalzinho, é a última página já do romance. É o Geraldo Corumba e sua mulher voltando de Aracaju, depois de ter toda a família desmantelada. E aí o romance diz assim: Geraldo Corumba e sua mulher seguiam-nas, com os olhos compridos e tristes. Vendo-as, lembravam-se de suas raparigas. Antigamente, aquela hora, iam chegando. Mas eu queria o finalzinho aí. Há 6 anos, tinham vindo, tão cheios de esperança. A cidade com o ganho das fábricas, com o casamento com as meninas, o professorado, caçulinha, fora tudo ilusão. Eu chamo atenção para isto porque a educação profissional tecnológica,
ela precisa vislumbrar a ideia, a utopia de que é possível fazer com que as pessoas realizem seus sonhos. Quantas famílias se mandavam do interior, vinham para a capital e se desestruturavam e se desmantelavam? Ou, às vezes, conseguiam empregos bastante subalternos, em que não conseguiam exercer sua dignidade. Quem lê os Corumbas sabe que das 3 filhas, 2 vão se tornar prostitutas, 2 não, 3. Uma prostituta de luxo, as outras não. E um garoto, uma vai falecer, uma menina, e o garoto vai ser preso, acusado de ser comunista. Então a família se desestruturou. Eu trago esse texto para vocês, para dizer para vocês que é preciso acreditar que através da educação, por meio da educação, a gente pode, eu não diria salvar, mas eu diria colocar a família Corumba ou tantas outras famílias com uma vida digna, com um mundo justo, com um mundo mais fraterno. No próximo slide, e eu já concluo a minha abertura com o próximo slide, eu trago uma manchete que foi publicado recentemente em um dos jornais aqui do estado de Sergipe. Dessa manchete, vocês têm aí um dado que já foi publicado em 1900, agora em 2020, saiu uma taxa, né, que nós estávamos com 47% da população sergipana vivendo com menos de 2 salários mínimos. E essa reportagem, ela é de 2023, e vocês têm aí um dado que é, assim, assustador. Qual é o dado? 76% das crianças e adolescentes vivendo na pobreza e na extrema pobreza. É um dado recente, é um dado preocupante. E por que que eu trago isso? Tanto a fotografia do Sebastião Salgado, quanto a família Corumba, representada no romance Os Corumbas, quanto essa reportagem, nos chamam a atenção, pelo menos eu entendo dessa forma, e é daí que eu parto, nos chamam a atenção para que eu preciso pensar nestas crianças, nesses adolescentes. Eu preciso acreditar que quando o governo Nilo Peçanha, em 1909, criou a escola de artífices e aprendizes para tirar as crianças das ruas, os adolescentes das ruas e colocar numa escola, e lá naquela época era uma educação profissional bastante assistencialista, mas eu preciso lembrar que hoje, em pleno 2024, eu tenho ainda que construir uma educação voltada para uma classe popular. Eu tenho que voltar para uma classe que ainda é bastante desprivilegiada no Brasil. A educação profissional tecnológica é para os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. A educação profissional e tecnológica é para dar dignidade a estas famílias. Então, se eu não pensar que a educação, que a EPT é para essas adolescentes ou para esses adolescentes, no meu ponto de vista, a gente não está fazendo muita coisa. Esse país só vai crescer quando essas 76% tiver dignidade, comida, onde morar, não é? Segurança, mas, acima de tudo, uma educação de qualidade. É nesse ponto de vista que eu quero partir para vocês. Eu estou colocando isso porque você já sabe de onde eu estou partindo. Eu estou partindo de uma educação pública, eu estou partindo de uma educação de qualidade, eu estou partindo de uma educação gratuita, eu estou partindo de uma educação inclusiva. Não inclusiva só com as minorias ditas sociais hoje, mas inclusiva no sentido amplo mesmo, que a gente possa incluir todos e todas, né, do Brasil, todos os adolescentes, todos os jovens do Brasil, tá? Bom, dito isso, vamos ao nosso objetivo aqui, que é tratar então da meta 11. No próximo slide, acho que é a Mônica que está passando, a gente tem aí a meta 11 do PNR, que como já foi discutido aqui em outras ocasiões, a gente está com um plano nacional de educação para construir, e a gente está no momento de euforia, porque é um momento de construção, mas um momento também de bastante reflexão e de bastantes embates, afinal de contas, das 20 metas do plano, a gente não conseguiu atingir muita coisa.
não é? A gente teve praticamente uma meta atingida, uma ou outra, algumas se fizeram assim quase, né? A gente chegou lá pertinho, depois retrocedeu, e a meta 10, que trata da educação de jovens e adultos, não atingimos, e a meta 11, que é essa aqui que nos interessa, ela também, né, teve um retrocesso, tá? É óbvio que além da meta 11, do Plano Nacional de Educação, a gente também tem o plano, né, o documento de base para o plano de educação estadual, né, Plano Estadual da Educação, e aqui em Sergipe, a gente tem que dar a mão palmatória, as pessoas escrevem muito bem, as pessoas são antenadas, as pessoas estão sempre muito ligadas e conectadas com os documentos nacionais, com as preocupações nacionais. E eu tive o prazer de ler, né, para estar aqui conversando com vocês, como o nosso plano ele é bem construído, ele é bem antenado. Então, eu não vou trazer passagens do nosso plano estadual, porque de uma certa forma ele já está referendado aqui, tá? E ele vai mencionar os números, mas eu preferi um outro texto que eu sugiro a vocês, toda essa minha fala está pautada em basicamente 4 textos, mas daqui de Sergipe eu fiquei muito contente em ter visto que está na ativa, que é o Observatório de Educação aqui de Sergipe, tá? O observatório está de parabéns, quem organiza, quem está alimentando os dados. Então, volte e meia no plano aos dados até 2012, 2013, mas no observatório os dados já estão atualizados. Tá? Não exatamente em 2024, 2023, mas vem até 2020, 2021. Então, vale a pena. E o que é, então, a meta 11? Bom, a meta era, aparentemente, simples, né? Como todas as outras metas aí. Então, é triplicar as matrículas de educação profissional, técnica de nível médio, assegurando qualidade e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Infelizmente, nós não atingimos. Eu não sou da vertente, pelo menos pessimista, não. Eu acho que dos 10 anos do Plano Nacional da Educação, nós tivemos 6 muito conturbados. Então, nós tivemos mais da metade do período muito conturbado. E eu não sei se isso justifica, mas isso, pelo menos, é um ponto que eu não posso perder de vista, tá? Enquanto a educação profissional tecnológica estava no auge, estava como número 1 da preocupação de um governo, e todos sabem a quem eu estou me referindo, essa educação, ou a educação como um todo, me parece que deixou de ser prioridade em algum momento aí, né, dessa nossa história política recente, tá? No próximo slide, além da meta, vocês sabem que ela tem objetivos, ela tem indicadores e ela tem estratégias. E o objetivo da meta, vocês estão vendo aí, era alcançar este número aí, né? 5.224.584 matrículas. E em 2020, observem, nós não chegamos a 50%. E estamos aí muito, não chegamos a 50% não, nem desse número, tá? Então, infelizmente, temos muito a caminhar aí. O segundo objetivo da meta, era garantir que esses 50% dessas matrículas estivessem, né, na rede pública. Embora a gente tenha crescido muito o número da matrícula da educação profissional na rede pública, e crescemos bastante, mas ainda não foi suficiente. Em 2020, o número que a gente atingiu, o percentual que a gente atingiu, foi quase de 20%. E, então, a gente não atingiu nem a metade do que era para ser atingido com a meta, infelizmente. Então, é este o panorama, tá? A meta 11 não foi atingida, a meta 11 está muito longe de ser atingida, embora a gente tenha tido bastantes matrículas na rede pública, inclusive, diga-se de passagem, crescemos mais na rede pública do que na rede privada, mas esse número ainda está bastante aquém, tá? Uma outra coisa são os indicadores, né? São as estratégias. São 14 estratégias, eu não vou me deter nelas, tá? Mas vocês percebem aí que algumas são, assim, cruciais. Como assim? Por exemplo, acesso à rede federal. Eu pertenço a uma rede federal há mais de
são 29 anos já de Instituto Federal, mas nós temos que admitir, a nossa rede não representa um grande percentual no Brasil. Apenas cerca de 3% da juventude brasileira é que está matriculada na rede federal. Na rede estadual está o maior percentual, está 89, quase 89% da juventude brasileira está matriculada na rede estadual, como um todo, tá? Na educação profissional que eu estou falando, não, na rede estadual. Mas, de forma geral, a gente tem uma preocupação, a nossa juventude está muito mais na rede estadual do que na rede federal. E na rede privada, a gente tem em torno de 8%, 9%. Então, daí vocês tiram a conclusão que até as estratégias aqui, elas já eram mais difíceis de serem mesmo atingidas. Observa a estratégia nona, atendimento à população de campo, comunidades indígenas e quilombolas. Se vocês olharem o Plano Nacional de Estadual de Educação, ele mesmo assume que nós não tínhamos nenhuma escola voltada para a educação profissional para quilombolas. Nós não tínhamos, na ocasião, né, pelo menos, nós não tínhamos nenhuma escola voltada para a comunidade indígena com educação profissional. Então, veja, se Sergipe não atingiu, é, de uma certa forma, um espelho para a gente ver também o resto do Brasil. Olha a estratégia 10, atendimento, pessoas com deficiência, TDAH, superdotação. Não atingimos também, tá? E hoje continua sendo, digamos assim, uma grande dificuldade essa estratégia. Por quê? Porque a gente não conseguiu avançar nisso, tá? Nesse sentido, próximo slide. E aí vocês fiquem à vontade para na hora do debate discordarem, né, de mim, mas a gente, de uma certa forma, a Meta 11, ela vem num momento de abertura, né, do governo, o governo está dialogando com muita gente, e o governo depois vai cobrar o ensino médio integrado, mas num primeiro instante ele não incentivou, num primeiro instante ele não priorizou. Ao contrário, nesse primeiro instante, né, pelo menos nos primeiros anos desse decênio, o governo vai priorizar políticas voltadas para uma educação profissional. Estou recebendo aqui o recado de vocês, tá? Nesse momento, o governo vai facilitar, por exemplo, os cursos profissionalizantes de curta duração. Nada contra, mas quando eu falo da educação básica e penso em juventude, eu preciso pensar em uma educação de qualidade que possa mesmo formar esse jovem, formar esse adolescente. E aí, na ocasião, a gente, de uma certa forma, o governo, abre muito espaço para as políticas voltadas para a questão do Pronatec, por exemplo. A questão do profuncionário, por exemplo, tá? Ué, mas você não foi a favor do Pronatec? Do ponto de vista político, a nossa rede realmente não foi favorável ao Pronatec. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas vocês podem procurar, porque eu procurei esses dias todas as pesquisas de avaliação do Pronatec, infelizmente, não trazem os dados de sucesso. Todas as pesquisas que eu vi do Pronatec não trazem dados satisfatórios, ou seja, o Pronatec formou muitas pessoas, passaram por eles, mas a gente não tem como averiguar o índice de empregabilidade ou o índice de sucesso, não tem. E se você não tem como avaliar, isso para nós é complicado, tá? Então, me parece que faltou uma articulação política que pudesse coordenar desde o princípio esse desejo de, digamos assim, incrementar mesmo uma educação profissional de qualidade, tá? Daí que, por exemplo, a gente entrou num momento muito difícil, que vocês todos sabem, que foi a redução de mais de 20% do nosso orçamento. Todo mundo aqui sabe que não é possível fazer educação sem orçamento. Vocês imaginem fazer educação profissional. Fazer educação profissional é obrigatório termos laboratórios, e não quaisquer laboratórios. Por isso que, se vocês derem uma olhada, até mesmo nós no Instituto, toda hora se abre um curso de informática, porque para o curso de informática basta computadores, e embora sejam caros, mas é mais barato do que um curso de eletromecânica.
Porque é mais barato do que um curso de radiologia. Imagina montar um curso de radiologia. Olha aí, estamos com, né, com o Hospital aí do Amor para ser inaugurado e nós não temos no estado, na rede pública, um curso de radiologia. Diga-se de passagem. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse corte nos deixou alarmados. E todo mundo sabe do drama que está sendo fazer educação profissional no país. No próximo slide, vocês têm aí, então, uma coisa que é séria, né? Que é essa história dos números. Então, eu parti lá de 2013. Em 2013, nós tínhamos um percentual. E chegamos aí, eu já trago um dado mais atualizado, né? De 2021. E em 2021, a gente não chegou a atingir, né, a meta. Então, já está aí mais do que visto para vocês. Ó. Com isso, o ritmo total de expansão deveria ser de 40 mil matrículas ao ano, e isso é muito aquém das 296 mil anuais. Para que a gente atingisse a meta, a gente precisaria matricular 290 mil jovens. E nós não estávamos matriculando nem 50 mil jovens. Aí vocês perguntam, mas em 2017 a gente começou a discutir os itinerários, o novo ensino médio. Em 2022 a gente fundamentou e começamos mesmo em todo o país o novo ensino médio. O novo ensino médio com o quinto itinerário não reforçou, não fez com que aumentasse o número de matrícula na educação profissional? De fato, aumenta o número. Só que vocês precisam lembrar qual é a nossa meta. Não é simplesmente colocar jovens na educação profissional, é colocar jovens na educação profissional e tecnológica de qualidade, numa educação de qualidade. Mas, Elza, você está dizendo que o quinto itinerário não tem qualidade? Eu estou querendo dizer não. Está aí todo mundo fazendo revisão, quer os mais apaixonados, quer os mais críticos, mas está todo mundo neste exato momento fazendo uma reflexão, uma revisão, que inclusive para ser questionado, né, pelo Congresso daqui a pouco. Com isso, eu não quero dizer que Sergipe não fez o dever de casa, não se trata disso, mas você sabe que em todo o país, o quinto itinerário, a gente não sabia qual era o formato que a gente ia dar. O formato era de ensino médio integrado? Não. O formato era o aluno que escolhia e, às vezes, escolhia 5 cursos ao invés de um. 5 cursos, 200 de carga horária cada um. Espera aí, como é que pode isso? E desses 5 cursos, os 5 não necessariamente estavam entrelaçados. Podiam ser cursos diferentes. Isso baixa um pouco a qualidade, porque a gente não está preocupado em dar uma formação profissional qualquer. A gente está preocupado em dar uma formação de educação através de uma educação profissional. Sem contar também que nesse boom do quinto itinerário veio aquela coisa assustadora do tal notório saber. Porque o notório saber nos assusta. E eu vou dizer que me assusta mesmo. Porque quando eu estou dando aula de eletricidade ao meu aluno, eu não estou dando aula só de eletricidade. Eu estou dando aula de eletricidade, mas também de humanidade, mas também de ética. Mas também eu estou ali formando. Não é um adulto, e até poderia ser, mas nesse caso aqui eu estou tratando de jovens. É um jovem que está em processo de formação. Então, nesse caso, nos assustava mesmo, isso não ficou resolvido com o quinto itinerário. Sem contar que lá pelas tantas, a própria CNE, o Conselho Nacional de Educação, nos coloca a possibilidade de administrar determinadas disciplinas em EAD. E nós vimos como foi que funcionou a EAD e também uma educação online no período da pandemia. Nós não temos tantos recursos assim tecnológicos, nós não temos ainda uma formação, uma preparação para trabalhar com EAD. Reitero de que eu não estou dizendo que a EAD não é bacana, que não é legal. Defendo a educação à distância, o IFES também propõe uma educação à distância, mas eu estou querendo dizer que para atender milhões de jovens brasileiros, decretar apenas que X disciplinas vão ser atendidas por EAD não resolveria nosso problema, tá? Então, é só para situar a gente como é que a gente está aí. E se vocês me perguntarem, mas e o que é essa educação profissional? Próximo slide, eu preciso chamar a atenção para uma coisa para vocês.
As meninas estão tendo aí dificuldade, né, na hora de passar, né? Mas fiquem à vontade, eu vou levando aqui, tá? A educação profissional, elas vão passar e eu já vou comentar aqui. Eu não sei se vocês todos sabem, mas a educação brasileira, infelizmente, ela vivencia ainda hoje, já era para ter ultrapassado, uma dualidade. E que dualidade é essa? A dualidade é que nós, de uma forma geral, nos acostumamos a ter uma escola de elite e uma escola para trabalhadores. Nós nos acostumamos que aqueles alunos que vêm lá da classe pobre, vêm matricular numa escola pública, se ele crescer um pouquinho já está bom. A gente vê assim, fulano de tal conseguiu emprego, que bom. Engraçado, a gente não diz isso numa escola de elite. Fulano de tal conseguiu emprego, que bom. Normalmente, é um outro patamar que se coloca. Eu estou querendo dizer para vocês que essa dualidade sempre foi orgânica no país, sempre foi fundamentada no país. A gente se acostumou a ter uma elite. Vou dizer uma história bem simples, que é aqui no Instituto Federal de Sergipe. Nós, nos últimos anos, tem entrado estudantes por sorteio. Lá existe uma reclamação muito grande de que o nível baixou, de que os nossos alunos agora não são bons alunos, porque não tem mais teste de seleção. Eu não vou entrar aqui no mérito de se sorteio, se teste de seleção é melhor, mas eu vou entrar no mérito seguinte. A escola é para quem? É para quem já sabe? Não. É para quem não sabe. A escola é para quem? Só para os bons alunos? Não, é para todos. A escola é para quem? Para CDF? Não, é para todos. Se é para todos, por que que eu não enxergo todos com a potencialidade de serem engenheiros? Por que que eu não enxergo todos com a potencialidade em serem médicos, potencialidade em serem professores, potencialidade em serem músicos, potencialidades em serem mecânicos? Por que que eu não enxergo todos? Por que que eu tenho que enxergar todo? Aquele ali vai servir para tal e aquele outro para aquilo lá. Por que que tem essa divisão? Por que que tem essa dualidade? Eu não sei se me faço entender, mas quando criaram a educação profissional, e eu volto para os institutos em 1909, foi voltada somente para arranjar emprego, serviço para aquelas pessoas que estavam desempregadas. Com o advento econômico do Brasil, toda vez que se tem um advento econômico, se pensa na educação profissional como resultado da empregabilidade. Então, olha agora o boom que a gente está vivendo. Todo mundo está falando de educação profissional. E a gente toda hora vai por esse discurso, que é para empregar, que é para gerar emprego. É para gerar emprego, sim. Mas eu não posso perder de vista que também é para gerar dignidade. Eu não posso perder de vista que também os estudantes da educação profissional tecnológica, eles podem ser os nossos governantes, eles podem ser os nossos políticos, eles podem ser o que entenderem que devem ser. Então, não é uma escola dual que a gente quer. O que a gente quer é que uma escola particular de elite continue sendo ótima, mas que a nossa escola pública, ela também passe a ser sempre ótima, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque no próximo slide, vocês vão ver que é um documento do governo, tá aí, é do MEC, tá? É de olho na futuro, de olho na nova década, é alguma coisa assim o nome do documento. Tá nas referências bibliográficas, depois você vê. Mas olha o que ele diz aí, ó. Aumentar a oferta de educação para os trabalhadores é uma ação urgente. Com isso todos nós concordamos. Mas para que seja garantida a sua qualidade, faz-se necessária essa oferta tenha por base, aí agora coloca em negrito mesmo, os princípios e a compreensão da educação unitária. Gente, esse documento não é meu. Esse documento é do MEC. O MEC está defendendo uma educação unitária. O que é uma educação unitária? A palavra unitária remete a Gramsci. Gramsci, um educador, um político da Sardenha, italiano, tá? Um político que vai escrever do cárcere, mas vai escrever os seus cadernos e vai propor uma educação unitária. Uma educação unitária é aquela em que eu veja o estudante como um ser integrado, que eu veja o jovem como um ser
que pode ser mecânico e música, que ele pode gostar de matemática e pode gostar também de oração, que ele pode gostar muito de eletricidade, de física, de química, mas que ele vai gostar também de violino, que ele vai gostar de recitar poesia. Educação unitária é aquela educação que compreende uma diversidade de saberes, uma diversidade de saberes. E nessa diversidade de saberes, o aluno está se formando um ser, um cidadão pleno. É isso que é educação unitária. O Gramsci compreendia a possibilidade de construir uma educação unitária para todos. Não era só para pobres, era para todos. Todos, porque todos estavam a serviço, naquela época, na ocasião que ele pensava, a serviço do Estado, a serviço da sociedade. Esse documento, embora seja do governo, a gente nem cabe. A gente vai para a sala de aula e a gente nem compreende o que é uma educação unitária. Tanto que só recentemente a gente começou a falar em integração, integração, mas volta e meia a gente não tem está fazendo a integração, está fazendo só tempo integral e não integração. Tá? Então, eu chamo a atenção para dizer que nos próprios documentos do governo, ele já deixou claro que tipo de educação ele queria. No próximo slide, então, por que eu disse isso? Primeiro, para dizer, o Brasil, historicamente, ainda vive uma dualidade. E aí, me permitam, enquanto eu tiver no estado de Sergipe, centro de excelências, eu ainda não estou nessa educação unitária, porque é preciso que todos sejam centro de excelência. E eu tenho certeza que Sergipe vai atingir isso. Enquanto eu estiver no instituto, 10 campi, mas os 10 campi com um pinguinho de matrícula, porque ainda está fazendo seleção, ainda está fazendo sorteio. Eu não tenho educação unitária, eu não tenho educação unitária. Educação unitária é para todos. É para que o IS possa abrir as portas e dizer, olha, não vai ter teste de seleção, não. Nem vai ser sorteio e nem vai ser teste de seleção. Todos que quiserem vão adentrar a este recinto. Isso sim era a proposta. Então, a gente ainda não está assim, a gente ainda está vivendo essa dualidade, selecionando, tá? Bom, mas qual é o cenário? O cenário aqui no Brasil não é dos melhores. E aí eu trago dados recentíssimos. Os jovens, cerca de 24% da população brasileira é jovem. Entre esses jovens, a prevalência de pretos e pardos, então 60% desses 24% são de pretos e pardos. 85% deles vivem na cidade, mas tem 15 lá na zona rural, na área rural, tá? E cerca de 60% dessa juventude vive com até 2 salários mínimos. E aí vocês já perceberam onde eu quero chegar. Lá na família Corumba, lá na fotografia do Sebastião Salgado, lá nos 70% de crianças que vivem em extrema pobreza aqui em Sergipe. Eu quero dizer que toda escola precisa ter esse conceito, esse reconhecimento de que estamos tendo estudantes que vêm daí, tá? Continuo. Apenas 9% dos adolescentes concluem educação básica. Apenas 9%. Isso é muito pouco. O próximo slide. No próximo slide, veja, eu continuo tendo, e aí, gente, eu queria chamar a atenção para uma pesquisa que eu estudei recentemente só para preparar esses slides para vocês, mas que vale a pena vocês lerem, é de 2023, é do ano passado, tá? Saiu aí do forno, foi feita pela Fundação Itaú, pela Fundação são 4 fundações, tá? Que reunidas, todos pela educação, reunidas, eles compuseram esse documento. E é uma pesquisa árdua, uma pesquisa séria, comprometida, e eles trazem dados muito importantes para nós. Um desses dados, então, vocês vão encontrar que vários dados agora eu trouxe dessa pesquisa aí. A desigualdade que ainda persiste, desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade de renda. A de renda talvez seja mais assustadora, digamos assim. Por quê? Porque acabei de dizer, não é, que 60% dessa juventude vive com até 2 salários mínimos. Uma outra coisa é que eu tenho no Brasil 5 categorias de jovens, e esses jovens, eles estão... É interessante ver pela pesquisa, né? Mas esses jovens, 15% apenas deles estão estudando, tá? 14% deles estão estudando e trabalhando,
E tá meio, o slide tá meio, enfim, fora aí do escopo, né? Mas se a gente pegar aí, eu tenho um percentual enorme de jovens que não estão nem trabalhando, nem estudando. E aí eu trago uma coisa para vocês que eu gostei muito e a partir de agora eu vou usar, é que antes você via nos programas de televisão, até algumas pesquisas da universidade, a gente estava usando assim, os jovens que nem estudam, nem trabalham. Vamos mudar. É os jovens que estão sem estudar e sem trabalhar. Vamos trocar o N aí pelo S, que faz uma diferença significativa, tá? Então, desses jovens, há um número muito grande que estão, ou um número que está, os jovens que estão sem trabalhar e sem estudar. E isso é, assim, assustador. E cabe a nós, aqui, educadoras, começar a pensar em um propósito de como atrair, como fazer com que esse jovem permaneça, como fazer com que esse jovem tenha êxito, né? E eu não sei, eu tenho a impressão que com a educação profissional, eu penso que é mais fácil do que com a educação meramente propedêutica, nada contra, mas a educação profissional, ou pelo menos no que eu acredito, que é o ensino médio integrado, quando ele une o básico e o profissional, eu acho que ele dá mais oportunidade, digamos assim, aos jovens. No próximo slide, eu tenho ainda dessa pesquisa o porquê que a gente tem, digamos assim, por que que a gente tem tido dificuldade, né? Quais são os nossos desafios, digamos assim? E nesses desafios, a gente tem assim uma série de questões que a gente podia assim parar para pensar, digamos assim. E um deles são essas desigualdades na escolarização, tá? Essas desigualdades na escolarização que é assim muito forte. Por quê? Porque os jovens chegam à escola com muita dificuldade. Mas chegar não resolve o problema. Permanecer é também um problema. O índice de evasão na educação profissional é alto. Ainda hoje é alto. Óbvio que a gente está vindo de uma pandemia e essa pandemia ela nos assustou mais ainda, alarmou mais ainda. Mas ainda é alto. E essa evasão é alta não é porque as nossas escolas elas são ruins. Não é porque os nossos jovens não têm condições intelectuais, cognitivas, emocionais de acompanhar. A evasão é séria por conta de fatores externos à escola. E um desses fatores é fome, é desemprego, são as famílias que estão desestruturadas do ponto de vista econômico. Ah, mas não existe essa estrutura emocional? Existe. Mas quantos de nós a gente não está dando conta disso na escola? Mas não tem como dar conta da desestrutura econômica. Então, essa desigualdade na escolarização das juventudes tem sido, digamos assim, um ponto difícil para a gente encarar a EPT. Porque quando a garota se matricula na EPT, ele tem uma perspectiva, que é a perspectiva é de trabalhar. Só que, antes de concluir, ele é chamado ao trabalho. Nós no IFES, eu acredito na rede estadual também, nós tínhamos X alunos matriculados, mas com a pandemia, perdemos muitos alunos. E depois da pandemia, muitos não voltaram porque tiveram que continuar ajudando seus familiares. Uma outra coisa que essa pesquisa coloca é a relação entre a profissionalização e o desenvolvimento produtivo. E aí vou dar um exemplo bem simples. Quer dizer, não sei se é simples, mas embora o governo nos incentive a pensar nos arranjos produtivos locais, às vezes a gente não faz o curso de acordo com o arranjo produtivo local. A gente faz o curso de acordo com o tanto de professores que a gente tem. A gente monta o curso de acordo com o dinheiro, o orçamento, o investimento que tem para montar o curso. Então vamos lá. Eu sei que em Lagarto, com o Hospital do Amor, está precisando de cursos de enfermagem, cursos de radiologia.
Ok. Mas vai lá ao Campus Lagarto. Não tem nenhum curso desse. Aí vamos abrir hoje uma escola, vamos lá, rede estadual, está fazendo o quinto itinerário. Vai fazer o quinto itinerário de radiologia? Vai fazer o quinto itinerário de quê? Aí acaba fazendo de informática, nada contra informática, tá bombando, continua sendo necessário, tá? Mas não é só informática de que o mundo precisa. Então, não sei se me faça entender, a gente vai pensar em organizar um curso, você sabe que com o quinto itinerário, teve até uma escola em São Paulo que montou um quinto itinerário para aprender a fazer brigadeiro. Isso não era, pelo amor de Deus. Então, olha, eu preciso pensar nisso. O terceiro, formação profissional no projeto de vida das juventudes. O que que acontece muitas vezes? Muitas vezes o aluno entra na educação profissional, tem uma profissão, mas ele nem exerce nem procura. Serve apenas de trampolim para ir para a universidade. Ué, Elza, mas você está sendo contra o aluno usar o ensino médio lá no instituto para de trampolim para a universidade? Não, não estou sendo contra. Mas a gente precisa de pessoas, né, que possam pensar em sua vida. O que que você quer? Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto para pensar na comunidade, na sociedade? Ou seja, enquanto eu tiver um aluno que se sobressaia porque conseguiu numa startup dessas da vida, montar uma empresa, ser empreendedor e ganhou milhões, e os outros colegas dele? Então, não sei se me faça entender. Eu não posso pensar num projeto de vida de forma individualista para que um aluno se dê bem na vida e os outros. Quando eu tenho uma turma, quando eu tenho uma turma de alunos, eu preciso pensar em todos, em todos. Então, é fazer com que cada aluno ali se perceba de quão importante ele é para a sociedade. E o último, né, o governança da profissionalização, no meu entendimento, é de uma vez por todas. Governo, empresas ou sociedade civil, empregadores, trabalhadores, se unam por uma causa. Chega de discursos. Todo ano, nas eleições, os candidatos apresentam propostas mirabolantes para a educação. Mas passado, a gente não coloca como prioridade. Então, seria isso. No próximo slide, tá aí o número do que eu estava falando para vocês, né? De quantos eu tenho aí sem trabalho e sem estudo. Somente trabalha, somente estuda, somente estuda. E vou dizer uma coisa mais para vocês. Às vezes a gente diz assim, ah, mas fulano pelo menos está trabalhando, não está na rua o tempo todo. Por que que a gente não diz isso do filho do rico? Já está comprovado, gente, que quanto mais tempo nosso estudante, nosso jovem ficar dedicado aos estudos, ele vai se dar melhor na vida. Se dedicar aos estudos e compreendendo que esses estudos, eles podem ser desenvolvidos juntos ao trabalho? Pode, mas sabe que trabalho? Trabalho de pesquisa, trabalho de extensão, ou um trabalho que possa agregar aos seus estudos, por exemplo, os estágios. Que se é para o nosso estudante trabalhar, um estágio, porque o estágio está agregado à formação. Se é para o nosso aluno trabalhar, o nosso jovem trabalhar, que seja pesquisa. Olha aí, a FAPTEC não investe em pesquisa? Que sejam bolsas de pesquisa. Faça pesquisa, porque está agregando isso à sua formação. Então, quando a gente defende que o nosso aluno trabalha, é trabalhar dentro da formação, dentro da sua aprendizagem. Porque aquele jovem que trabalha num emprego de caixa, no supermercado, ou, sei lá, qualquer outro lugar, ele tem muita dificuldade de acompanhar os estudos. Então, a nossa defesa é que esse nosso jovem ele possa permanecer estudando mesmo ensino médio, sem o emprego, digamos assim, vou chamar de emprego aqui, tá? Bom, próximo, eu vou adiantar agora aqui um pouquinho. Eu trago aí os dados para vocês, só para vocês perceberem como é alto o índice de jovens sem senha aqui no Brasil, tá? Então, a gente supera o índice da Argentina, o índice da Bolívia, o índice do Chile. A gente tem realmente o nosso índice de jovens que não trabalham, que não estudam, que estão sem trabalhar e sem estudar, é um dos maiores do mundo, ok? E um outro relatório também recente, vocês têm da OCDE, né? A gente tem também um dado,
né? Compara o Brasil à África, e a gente tem até supera, né? A gente supera um dado assim que é alarmante, porque a gente está aí com 36,9, tá? Acho que a África do Sul tem um número maior, mas assim, também é assustador, porque afinal de contas, se você for pensar nas 10 economias do mundo, nas 12 maiores economias do mundo, o Brasil está. Então, entre as 12 maiores economias do mundo, é o Brasil que tem o maior número de jovens que não estão nem se dedicando à educação profissional, nem se dedicando aos estudos, enfim, então são dados alarmantes. No próximo, é mais outro dado aí, né, de que é preciso, aquilo que eu disse nesse instante, é preciso garantir que os jovens fiquem mesmo na escola, que estudem, que pesquisem, que o trabalho laboral seja na pesquisa e não fora no emprego, tá? Por quê? Porque aí eu tenho uma menor taxa de evasão. Quando eu tenho taxa de evasão, muitas vezes se deve à questão de estarem procurando emprego. No próximo, eu acho que eu trago esses dados aí. Aí os dados das diretrizes curriculares. Algumas pessoas não sabem exatamente o que é educação profissional, tá? A educação profissional, ela pode ser os cursos que a gente chama de FIC, que é formação inicial continuada. Ela pode ser uma educação profissional de nível médio, que é o ensino médio integrado ou subsequente. O ensino médio integrado é a educação, o jovem que terminou o ensino fundamental e vem fazer o integrado. E o subsequente, quando ele termina o ensino médio e vem posteriormente fazer um curso. O FIC é um curso de curta duração, normalmente entre 40 e 200 horas, tá? Então, é um curso curto. Ah, quase todas as instituições que promovem educação profissional, uma boa parte é educação, são cursos subsequentes ou cursos FIC, tá? Hoje, aqui em Sergipe, a gente tem a rede estadual, a rede federal e a rede privada, com o Sistema S, já oferecendo ensino médio integrado, tá? No nosso caso, a gente tem a obrigação de ser 50% das nossas vagas voltada para o ensino médio integrado, mas a educação profissional tecnológica, ela vai além. Então, ela tem tudo, um pé na educação básica, e um pé também na educação superior, porque afinal de contas a educação tecnológica compreende a educação tecnológica. Então, só para ter esse patamar. Então, é um universo, né? Isso que a gente está falando, EPT é um universo, tá? É um universo. E quando eu falei na estante, né, sobre a questão do Pronatec, é que a nossa defesa era que o governo investisse muito mais no ensino médio integrado, como ele está tentando fazer agora. Né? Como nos últimos anos, com a reforma do ensino médio, isso veio à tona. Então, a nossa defesa não é que os outros não sejam bons e não sejam necessários e não sejam fundamentais, mas dentro de uma juventude que é imensa no Brasil e que ainda não tem um número irrisório ainda da educação profissional, 9% apenas da nossa juventude está na educação profissional. Então, a nossa defesa é que esse número ampliasse. E acho que era isso que a Meta 11 queria, que a gente triplicasse essa matrícula. No próximo slide. Aí são mais dados de quantos estão fazendo na rede privada, na rede federal, na rede municipal. São dados que eu trouxe a grosso modo no início, né? A rede federal, ela tem um número pequeno, né? Um percentual pequeno. A rede privada, ela tem um percentual maior, só que tem um detalhe. A rede privada é um percentual maior, mas a maior parte da rede privada se dedica ao ensino subsequente. Não é o ensino médio integrado, é o ensino subsequente, tá? Na rede federal tem o subsequente, mas o maior número é no ensino médio integrado. Próximo slide. Eu coloquei aí a EJA, porque a EJA, ela tá ligada também à educação profissional. Mas a EJA, nós temos um problema sério, eu não sei que dia a gente vai poder discutir isso. Hoje, o Instituto Federal de Sergipe não tem nenhuma oferta para jovens e adultos, infelizmente. E por que não temos sido oferta? Porque a gente vem cometendo vários erros, e são tão grandes que eu nem vou pontuar aqui. Mas a rede estadual, ela vem oferecendo educação para jovens e adultos, e acho que em um dado momento a gente precisa discutir, porque, gente, 1 ano e meio para educação para jovens e adultos é muito pouco. Como é que uma educação, ensino médio integrado, tem dá 3 anos? Você reduz de 3 anos para 1 ano e meio.
ou você reduz para o enseja. É muito complicado isso. A velha pergunta é qualidade mesmo que a gente está dando? Aí a gente reduz por módulos. É muito complicado. Ou seja, a gente precisa enfrentar a EJA, enfrentar frente a frente. Com isso, eu não estou querendo fazer nenhuma crítica, porque todos são tentativas, está todo mundo tentando fazer alguma coisa. Mas eu penso que a gente não pode perder de vista que a gente precisa manter uma educação de qualidade. Esse slide é só para ilustrar, né, o que eu disse há pouco. Vocês têm, então, a rede privada lá com o maior número de cursos subsequentes, né? E nós temos a rede estadual e a rede federal com o maior número de cursos integrados. Então, veja que os nossos desafios são, assim, bem grandes. E os cursos FIC, que basicamente é o Sistema S e os institutos que estão ofertando, tá? E a EJA, veja lá que é um número pequeno da rede federal, tá? E a rede estadual que tem abraçado o maior número aí. Mas eu admiro a rede estadual por conta disso, porque tem, né, fincado, fixado e consolidado a educação de jovens e adultos no nosso estado, mas há várias coisas para a gente pensar aí, tá? Próximo slide. Aqui estão as razões pelas quais os jovens, né, abandonam a escola. Então, observem aí, estou procurando trabalho, é um número muito grande, tá? Nós temos também um número muito grande de falta de interesse em estudar, é enorme, está ali no penúltimo. Nós temos um número muito grande, né, de problema de saúde, mas, enfim, né, nós temos um número muito grande de afazeres domésticos, pelo menos se você pensar nas meninas, 17%. Nós temos um número muito grande de abandono da escola, de evasão nas meninas por conta de gravidez. E falta de interesse em estudar, que eu pontuei, acontece mais nos meninos do que nas meninas. É de 2019, então é uma pesquisa relativamente recente. Depois da pandemia, pode ter certeza que esses números agravaram, mas eu preciso dar conta dessas coisas aqui. Eu preciso pensar que na educação profissional, se eu não tiver em mente o que, que está afastando esse meu estudante da escola, como é que eu vou pautar? Como é que eu vou fazer um projeto político-pedagógico, né? Sem mensurar essas preocupações aí, tá? No próximo slide, eu vou me aproximando, é outro dado aí. Eu estou trazendo vários dados para não ficar parecendo que é só uma opinião, não é uma opinião. Todas as pesquisas estão comungando para um caminho só, tá? Então, tá aí de novo a questão do trabalhar como a ser a razão maior para que a gente tenha o abandono. Por isso que eu estou insistindo, e agora eu acho que com o programa Pé de Meia, eu torço para que o programa Pé de Meia dê certo, né, do governo federal, dê certo, porque é uma tentativa de manter, de segurar esse aluno na educação, tá? Então, enfim, no próximo slide, aí eu trago uma coisa que acho que é importante para vocês, para não ficar só na tristeza. Por que que eu e a Daniela, a gente acredita muito na educação profissional? A gente acredita na educação profissional porque os números têm nos provado que ela é um sucesso. Por exemplo, vamos a um número que o governo adora muito, que é o PISA. As notas mais altas do PISA são dos estudantes de educação profissional. Vocês veem o Brasil muito abaixo na matemática, muito abaixo na leitura, ok. Isole apenas as escolas, ou apenas os estudantes que são da educação profissional tecnológica. Vocês vão ver que matemática, leitura e ciências, os números sobem. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas se eu isolar apenas a educação profissional tecnológica, os nossos números chegam a ser compatíveis com os primeiros lugares do PISA, lá da OCDE. Então, a educação profissional no Brasil, se eu aposto nela, dá resultado até em termos de número, tá? Outra coisa, termos financeiros, mercado de trabalho. Um jovem que passa pela educação profissional, as chances dele de entrar no mercado de trabalho aumentam. Tá aí, a fonte da pesquisa para vocês, né?
Outra coisa, o salário de um estudante que saiu de uma educação profissional é um pouquinho maior do que o estudante que não saiu da educação profissional. Então, no mercado, ele não só consegue entrar no mercado de forma mais rápida, mas em termos salariais também é melhor. E, de uma forma geral, muitos dos nossos estudantes, eles passam em concursos, eles passam em outras provas de seleção, seja Enem, seja mesmo concurso público, a gente tem um monte de gente que é de egresso da educação profissional. Então, senhores, quando a gente está fazendo aqui a defesa da educação profissional, é no sentido de que vale a pena apostar, porque é uma chance de melhorar mesmo a vida das famílias corumbas, tá? As vidas das crianças e adolescentes pobres aqui de Sergipe. É essa a nossa aposta. Então, é nesse sentido que a gente tem torcido e se alegra, né? Além de outros fatores, né? Que é o fator, por exemplo, de fazer o trabalho cooperado. Normalmente, na educação profissional, a gente não se junta só em uma disciplina para fazer um trabalho, é o tempo todo junto. Porque como está lá há mais tempo, você acaba convivendo e acaba formando, fazendo, tendo necessidade de formar uma amizade ali, senão não prossegue os estudos. É essa a nossa aposta, tá? Próximo slide. No próximo slide, trazer de novo a questão da meta, tá? Mas é para dizer para vocês uma coisa que é séria, né? A gente está repetindo aí de propósito, porque a meta 10 ela não é separada da meta 11. A meta 10 ela tem a ver com os jovens e adultos, e a gente não tem conseguido. Não tem conseguido em termos de número e não tem conseguido em termos de qualidade. Então, eu trago de novo isso aqui, só para a gente pensar nesse percurso, nessa inclusão, de inclusão de jovens, inclusão de adultos, inclusão de pretos, inclusão de comunidade LGBTQIA+, inclusão de indígenas. Onde estão as nossas escolas, os nossos colégios, as nossas aberturas de curso pensado nessas comunidades? Qual é o curso que uma comunidade quilombola gostaria de ter? Qual é a escola mais próxima da realidade deles? Então, é nisso, porque vocês veem, por exemplo, mas eles podem se deslocar para Aracaju. Não é assim, simplesmente se deslocar. Nós estamos vivendo agora, exatamente essas 2 últimas semanas, um problema enorme de transporte. E todos nós, não é só a rede estadual, não, a rede federal também. Então, como é que a gente abraça? Como é que a gente abraça essas outras comunidades? Como é que a gente considera essa juventude para que eles possam fazer um curso, uma permanência e terem êxito? É nesse sentido que eu trago aqui de novo. E aí, eu vou já caminhando para o fim e trago os dados de Sergipe. Tá aí cortando um pouco, não sei se dá para todo mundo perceber. E Sergipe, como está na meta 11? Bom, vale a pena ver o observatório, tá, da educação aqui de Sergipe. Ele está com os dados atualizados, como eu já disse, né? Em Sergipe, 21% da nossa população está entre 15 e 29 anos de idade, então praticamente 25% da nossa população é de jovens, tá? A gente tem uma taxa de evasão de 9%, a gente tem 48% apenas que concluíram o ensino médio, a gente tem apenas 42% que estão no curso superior, no ensino superior. Então, a gente tem uns números que a gente precisa melhorar ainda bastante, tá? Tem aí os dados de 2022. Os dados, 31%, né, das nossas matrículas estão na rede estadual. Nos cursos técnicos integrados é um número bem, bem pequenininho aí, né? Então, é nos cursos de sequência que a gente tem a maior parte, né, 50%. Então, ou seja, a gente ainda falta muito, né, a gente tem que caminhar ainda muito. Então, para vocês terem uma ideia, nós apenas em 2022, nós temos apenas 13.521 matrículas. E a meta era chegar a 21. Então, também, né, a gente não, a meta, quando eu digo 21, gente, é aquela meta lá de triplicar, tá?
É aquela meta lá de triplicar. A gente deveria, para triplicar, para atingir a meta 11, a gente deveria chegar a 21. Não chegamos. Então, o cenário em Sergipe também é um cenário que é a representatividade do país, né? Então, significa dizer que em nível nacional e em nível estadual, em nível local, nós temos mesmo muito ainda por fazer, né? E é nesse sentido que a gente tem um grupo de estudo, né? Que a gente tem uma comissão voltada para pensar a educação profissional aqui no Fórum Estadual da Educação. É nesse sentido que nós precisamos somar forças, né? É nesse sentido que a gente precisa questionar como é que vai ser o novo ensino médio, se a gente vai manter o itinerário, se não vai manter. Se mantivermos o itinerário, como é que a gente pode dar conta com qualidade desse quinto itinerário, tá? Se não formos pelo caminho do itinerário, como é que a gente... Porque não pode abandonar. Uma coisa eu tenho certeza, ninguém vai abandonar a educação profissional tecnológica. Seja no novo ensino médio por itinerários ou seja por outros caminhos. Mas a gente não vai abandonar. Por quê? Porque todo mundo já sabe que o futuro do país está, de uma certa forma, né, amalgamado, né, com a qualidade da educação profissional e tecnológica, tá? Próximo. E para concluir, vai no próximo, eu trago de novo, né, para a gente se encher de esperanças, né? De novo eu trago Paulo Freire para dizer que a educação tecnológica, ela não é apenas um instrumento, ela não é apenas uma preparação técnica, tá? Ela é muito mais que isso. A gente usa uma palavrinha chamada de integração, ou uma outra melhor chamada de unilateralidade. Ela é para formar o cidadão, ela é para formar a pessoa, ela é para formar o ser humano. Então, eu costumo dizer em sala de aula que uma escola técnica não é para ensinar a Daniela a apertar o parafuso, é para ensinar a apertar o parafuso, mas é para ensinar também a Daniela a dizer por que estou apertando o parafuso. Será mesmo que eu devo apertar com intensidade ou apertar menos? Será mesmo que é um parafuso que eu tenho que apertar ou dois? Não, eu não quero apertar o parafuso porque não cabe parafuso aqui. Isso é uma educação profissional tecnológica. Então, ela ensina a apertar o parafuso, até ensina, mas não fica só nisso. Ela ensina a questionar, ela ensina a refletir, ela ensina a duvidar, ela ensina a fazer novos planos. É isso que é educação profissional, tá? E a gente tem que, nesse sentido, enfatizar que quando eu estiver pensando em construir um projeto político-pedagógico pensado em EPT, eu preciso sempre me perguntar, sempre, para quem serve a ciência, para quem serve a tecnologia. A depender da minha resposta, eu vou estar sempre precisando fazer uma revisão disso. Próximo. Ou seja, eu trago aqui a fala do CONIF. O CONIF é o Conselho Nacional, né, de Reitores, né, do Instituto Federal de Sergipe, e trago a fala deles porque eles compreendem a educação profissional como formação integral. Essa nossa formação integral, que a gente vem insistindo, insistindo, investindo o tempo todo, é para tentar superar aquilo que eu disse há pouco, superar a dualidade. Nós não queremos uma escola dual, nós não queremos uma escola fragmentada, nós não queremos uma escola que pense só em crescer do ponto de vista econômico. A gente quer uma escola em que todos possam se tornar mesmo dignos de serem humanos, de serem brasileiros, de serem nordestinos, de serem sergipanos. Então, não é meramente um conjunto de atividades para serem aprendidas, é uma escola que vai valorizar mesmo a cultura. Pode trazer o último. O último eu encerro com uma frase do Gramsci. O Gramsci, da cadeia, do cárcere, tem uma hora que ele escreve para o seu filho, ele só conheceu um deles, mas pequenininho, e depois não vê mais, os filhos nunca foram visitar, ele nunca pôde receber visita na cadeia, no cárcere. E tem uma hora que numa das cartas que ele faz para o filho, ele começa fazendo esse questionamento, mas de que serviria o cérebro sem as mãos? Essa frase para nós da EPT é tudo, para dizer que nós precisamos sair daquela ideia de que o trabalho, existe um trabalho manual e existe um trabalho intelectual. Não. Intelecto e manual é tudo junto.
Ninguém faz os trabalhos só com as mãos e não com o cérebro. Ninguém faz o trabalho só com o cérebro sem ser com as mãos também. Quando eu digo, mas de que me serviriam o cérebro sem as mãos, eu quero dizer que a gente defende uma educação unitária, uma educação politécnica, uma educação integral, onde todos podem ser os intelectuais, onde todos podem ser governantes, onde todos podem ser engenheiros, professores, mecânicos, o que quiser, onde todos, acima de qualquer coisa, pode ser humano, tá? E aí, com Paulo Freire, eu volto para meus 3 primeiros slides. Enquanto eu estiver na educação, eu preciso me contrapor à ordem que está posta aí no mundo. A ordem que está posta pelo sistema capitalista. Enquanto eu estiver pensando em construir livros didáticos apenas para enriquecer uma empresa, estou fazendo nada. Enquanto eu estiver pensando em apenas adquirir materiais de uma empresa privada e colocar na escola, estou pensando em coisa alguma. Eu preciso estar sempre questionando. Isso é importante? Isso é de qualidade para o meu aluno? É isso que é EPT. Então, agora o governo Lula anunciou, por exemplo, uma construção de mais 100 institutos federais. Em princípio, eu poderia até ficar feliz. Mas eu começo a questionar. 100 novos institutos? Ok. Em Sergipe temos 10, mas os 10 não estão funcionando a contento. Os 10 não estão funcionando contento. Então, mais do que 100, eu preciso pensar se eu estou mesmo ofertando qualidade. É preciso qualidade. Eu não posso pensar que qualidade só existe em uma escola X ou uma escola Y. Enquanto eu estiver pensando em qualidade para todo mundo, eu estou me opondo mesmo a uma ordem capitalista que é de dizer que uns podem e outros não podem. Portanto, fica aqui o convite para a gente continuar junto, pensando, né, na EPT, tá? Eu peço desculpas porque em algum momento da fala a gente acabou se perdendo aqui, mas é que essas tecnologias, às vezes, elas querem dominar a gente, né, Dani? Então, eu quase não consigo entrar, né? Enfim, mas é agradecer a atenção, eu estou aqui, mas eu queria estar vendo todo mundo, né? Queria estar perto de vocês e é isso, tá? Vamos às colocações, às complementações e fiquem à vontade para colaborar aqui, tá bom? Estamos aqui encantadas, né? Com tanto conhecimento. Então, eu fiz aqui algumas anotações, né? Muito importantes que você fez. Uma foi a avaliação do sucesso, né? O que a gente não tem, infelizmente. Eu já fiz algumas pesquisas a nível do Brasil e ainda não vi nenhum caso de sucesso, nada concreto de um acompanhamento de sucesso desses estudantes. Porque a gente prepara, né? A escola prepara. E o estudante, será que o mercado absorve esse estudante? Né, e absorve no curso que ele fez, ok? Não é só o estudante está empregado, o profissional está empregado no curso que ele foi preparado para tal. Então, acho que precisa mesmo de um aprofundamento nesse acompanhamento de egressos que a gente precisa fazer. Né? Pegando o gancho também com o setor produtivo, quando você falou das empresas que precisam conversar, e a gente ainda vê muita falha nisso, de as empresas abrirem as portas mesmo para esses estudantes, para os estágios, que é o estágio onde que ele comece né, a ter o seu primeiro contato com o trabalho e a empresa, no futuro, quem sabe, absorver esse profissional. A questão do laboratório também, que é um dos gargalos, eu acho que para aqui também, para a rede estadual, um dos gargalos, porque quando a gente fala em laboratório, foi como você falou, não um laboratório de informática, a gente precisa de laboratórios técnicos. Cada curso tem seu laboratório específico, então a gente tem a necessidade de ofertar, de atender a demanda, de acordo com os arranjos produtivos locais, só que a gente fica um pouco amarrado, né, porque a gente tem falta de professor, falta de laboratórios técnicos. Então, isso a gente se prende a algumas coisas e fica um pouco limitado no que a gente quer ofertar. A escolha dos cursos de curta duração foi algo muito interessante também para os nossos estudantes. Quando a gente fala do itinerário de formação técnica e profissional, né, que é o kit itinerário, então a gente tem que pensar o que a gente quer entregar a esse estudante. E às vezes a gente só quer arrumar para ofertar o quinto itinerário, mas a gente, quando coloca um leque de cursos de curta duração, conjunto de FIC, que a gente fala,
né? Às vezes, como você falou, às vezes em eixos diferentes. E a gente quer preparar, está preparando o estudante para quê? Um estudante de 17 anos, ele vai sair com 17 anos, e às vezes é até em eixos diferentes. Então, eu acho que precisa de um olhar mais específico quando a gente for preparar essas matrizes para a oferta do quinto itinerário. A questão do sorteio também, que é uma questão que eu bato nessa tecla, sempre bato nessa tecla, assim, de sorteio, de processo seletivo. Aqui a gente conseguiu quebrar o processo seletivo para os estudantes do integrado, mas para o subsequente a gente ainda tem. Então, eu digo, será que a gente não está criando uma educação excludente? Né? Porque a gente precisa dar acesso a todos os estudantes, né? Porque a gente sabe o perfil do estudante da educação profissional. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala em certas formas de entrar na educação do estudante entrar, né? Ter acesso à educação profissional. A EJA também, né? Que a gente está muito longe de atingir. A rede já tem uma oferta assim, mas é muito pequena, né, perto do que a meta propõe. Só que a gente tem esse problema também, né, um curso de 1 ano e meio, né? Como é que a gente vai construir uma matriz de EJA, né, sabendo do nosso público, do estudante da EJA, dentro de 1 ano e meio com curso técnico, né? Então, Então, a gente ainda pensa, né, em colocar cursos de 800 horas, são cursos mais curtos, mas mesmo assim a gente fica preocupado, a gente vai estender o tempo, o estudante da EJA, ele é um estudante diferenciado, ele não pode vir num contraturno, então é algo que precisa ser trabalhado, e a EJA, só a EJA já precisa de um olhar diferenciado. Imagine a EJA com a educação profissional. Então, acho que precisa mesmo de um estudo, de algo bem, bem preparado para que a gente tenha esse olhar para a EJA. Falando da parte boa também do PISA, a gente teve o IDEB, né? Que foi o último IDEB, o melhor IDEB de Sergipe foi de uma escola de educação profissional, sim. que foi o Neuzice Barreto, com 5,2. Então, a gente vê que também a educação profissional, ela Uhum. leva os índices né, dessas avaliações em larga escala. Então, a gente teve o IDEB com 5,2 e de uma escola de FPT, que é o Neuzice, que é uma escola de referência da rede estadual. E também anotei aqui sobre os profissionais qualificados. A gente tem aí pesquisas, né? De que as empresas, às vezes, né? A gente pergunta o que sobre emprego, geração de emprego. Está faltando vaga ou está faltando profissional qualificado? Pois é. Às vezes sobra vaga, mas a gente tem que preparar o profissional, a gente tem que ter profissional qualificado. Então, é o que a gente tem que também olhar para os nossos estudantes, para a nossa educação profissional, que é o que ela vai levar e formar esses profissionais para atender essas empresas. Pronto, foram essas minhas colocações. Também, quem quiser falar alguma coisa, está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, está aí aberto. Ô, Dani, Oi. enquanto o pessoal se prepara aí, né? É interessante a gente observar que nós não temos nenhuma palavra mágica, né, para resolver. Nós não temos nenhuma solução pronta. Mas eu penso, sabe, que a gente tem muita vontade. A gente tem muita vontade de achar os caminhos, né? E eu acho que a gente podia aproveitar esse momento que o Brasil volta a ter do ponto de vista político e do ponto de vista também econômico, né? E começar mesmo a exigir o investimento que a educação merece, e exigir o investimento que a educação profissional tecnológica merece. Porque você falou aí na questão dos laboratórios, né, que a gente tocou, se eu for para a educação básica,
lógico que a educação profissional está dentro da educação básica, mas sem ser educação profissional, você vai ver também que as nossas escolas continuam sem laboratórios de biologia, continuam sem laboratórios de química, continuam sem laboratórios de física, sem laboratórios de língua, né? Quer dizer, é político mesmo, é investimento mesmo. Nós Sim. precisamos desses laboratórios. Agora, como é que eu vou ter um curso de eletrotécnica sem laboratórios? É impossível, não dá. Como é que o garoto vai mexer na rede elétrica só com os testando pelos aplicativos que ele coloca no celular? A gente fez isso na pandemia e viu que não deu certo, minha gente. A gente viu que não deu certo. Pronto, falei. Você é técnica em construção civil e edificações. Eu sei que a gente já usa muito da tecnologia, mas não é a mesma coisa, porque o celular do garoto às vezes não tem capacidade para caber determinados softwares. Então, é a mesma coisa. Eu não posso ficar testando apenas pelas plataformas, pelos softwares. Não posso. É preciso mesmo um laboratório, é preciso meter o tete a tete, o face a face. Isso não se faz sem dinheiro. Isso não se faz sem investimento. Não tem como. Não tem jeitinho. Eu posso dar um jeitinho de explicar o ciclo da água. Eu posso dar um jeitinho para explicar as fases da Lua, sem ter um laboratório para mostrar isso. Mas eu não vou poder dar um jeitinho para desenvolver os produtos tecnológicos. Não vou conseguir dar jeitinho, tem que ter investimento. Então, aí a gente se pega, né, nesses cursos, né? Como você falou, não desmerecendo informática, mas a gente fica fazendo o básico, né? Fazendo um recorte da rede estadual, né? Nesses últimos 10 anos. A gente, em 2013, a gente tinha um pouco mais de 900 matrículas, né? Claro que muito mais subsequente do que até hoje, né? Mas vem diminuindo isso. A gente percebe que vem crescendo significativamente, mas ainda precisa muito. Em 2003, foram mais de 9 mil matrículas, só que a gente precisa trabalhar né, nos cursos, né? A gente não precisa ver essa oferta, né, crescer a oferta, crescer a qualidade, não só a oferta, né? O que é o triplicar com qualidade, né? E também ver a questão do curso, o que é que a gente vai ofertar a esse estudante, né? Diversificar em relação a curso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, não, nenhuma pergunta. Eu queria dizer sobre a questão da EJA. A nossa oferta de educação profissional para jovens e adultos, ela já era um pouco menor do que o integrado. O integrado a gente faz em 3 anos, e aí a gente fazia em 2 anos e meio. Mas a rede estadual colocou em 1 ano e meio, e a gente não tem tido condições de concorrer com vocês, decididamente. Mas a gente vê também que talvez não seja só uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo, mas talvez a gente precisa pensar mesmo o currículo. A gente tem que fazer um currículo diferenciado. E eu acho que às vezes falta gente, né? Nós estamos há não sei quantos anos sem concurso público, então a gente também está faltando, né? Pessoas para pensar em um currículo que atenda, né, a esse público, porque a gente não tem tido mesmo, tá? Não tem tido mesmo. Então, hoje mesmo o campus Itabaiana, ele abriu o curso EJA e, enfim, de comércio. E a comunidade estava empolgada, né, Itabaiana, para fazer e tudo mais. Aí uma aluna telefonou perguntando se tinha jantar. O campus Itabaiana não tem restaurante. Nós não servimos alimentação. Outra aluna perguntou se o campus ia mandar o transporte. Nós também não temos transporte. Ou seja, eles até se inscreveram, mas na hora de efetivar a matrícula, veio à tona alimentação e veio à tona transporte, só para citar duas coisas para vocês. Aí, de novo,
agora, é agora mesmo, nesse ano letivo. Nós não continuamos de novo sem, a gente até ofertou, mas a gente não teve matrícula suficiente para começar. A gente começa mais um ano sem EJA no Instituto. Por quê? Porque pensar em educação para jovens e adultos, educação profissional, não é só oferecer a sala de aula. Não é só oferecer a sala de aula, é oferecer outras coisas também. Verdade. Nós ficaremos aqui falando a tarde toda, né? Se eu encontrar alguém que fala educação profissional, a gente vai passar a noite toda aqui conversando. Mas, assim, ninguém teve nenhum questionamento. Eu acho que agora é o momento de agradecer mesmo, assim, uma tarde muito rica de conhecimento, né? E agradecer mesmo esse momento, agradecer a participação de todos por esse momento. Ô, Dani, se você quiser, você pode partilhar os slides lá no grupo da educação profissional, tá? Fica à vontade. E eu vou ser muito sincera, o mais rico dos slides são as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, eu acho que a gente precisa mesmo frequentar com assiduidade os observatórios, tanto o observatório do Plano Nacional da Educação, quanto o Observatório de Sergipe. E acho que tem pesquisas recentes, pesquisa da CNI, que eu acho que vale a pena também a gente verificar, a gente fazer um estudo, para a gente falar, né, com só conhecimento, mas falar para dar mais vontade, inclusive, né, de batalhar. E da minha parte foi muito prazeroso, tá? Não só estar aqui nessa tarde, mesmo se essa tarde não viesse a acontecer hoje, eu já estava feliz, porque eu pude parar essas últimas semanas para rever os estudos, para rever os números, para rever os gráficos. Então, só para vocês terem me permitido ter estudado, sinceramente, do fundo do coração, se não tivesse tido este evento aqui hoje à tarde, eu já estaria demasiadamente feliz, porque me oportunizou voltar, né, a alguns estudos. A gente vai começar as aulas do mestrado daqui a um mês, e eu tô, assim, motivada, sabe? Bem motivada para o início do ano letivo no IFES. Então, é agradecer a confiança, né, o convite e dizer assim que estamos todos juntos e juntas, né, nessa luta. A gente que agradece. Então, tchau, gente. Boa tarde a todos. E até a próxima.